Bom, pessoal, meu nome é Márcio de Almeida França, sou RA 541613 e a minha atividade ela consiste na ideia de apresentar uma gincana de sons. A gente sempre liga a televisão e vê lá no Faustão a gincana disso, a gente vê na Record a gincana daquilo, e eu achei interessante agregar isso, esse movimento que acontece na mídia, com a matéria de som na escola, né, com as crianças. Então, a princípio a minha ideia seria chegar na sala de aula, dividir em dois grupos, né? Tanto pode ser os meninos contra as meninas. Também posso dividir o grupo da cor vermelha, o grupo da cor azul, enfim, de qualquer forma dividir a sala toda em duas partes. E aí, inicialmente, a gente iria contemplar, né, os conceitos de timbres, duração, altura e intensidade. E de que forma que a gente ia proceder? A gente ia chegar a dividir os sons em grupos. Eu achei interessante dividir entre os sons da natureza, som da cidade, o da natureza tanto da floresta, né, quanto da fazenda, e inclusive incluir, né, alguns sons que existem nos dois locais, né. Então, a princípio, dentro desse pensamento de se trabalhar esses conceitos, eu acho interessante trabalhar a percepção, né? A gente vem estudando muito sobre isso, a percepção e identificar melhor, né? Identificar com qualidade, timbre, a diferença de um som e outro, né? Então, eu, a princípio, iria dividir em dois grupos, né? Iria usar o que tem de mais simples de material, que a gente pode colocar um aparelho de CD com sons e tal. Seria interessante tirar no par ou ímpar quem iria começar respondendo as questões primeiro, ou então no joguinho de dado. Quem tirasse um número maior começaria a responder primeiro as perguntas, que no caso eu faria, né? Então, assim, começando a nossa gincana, os grupos estão divididos, um grupo de um lado da sala, outro grupo de outro. Usaria a lousa, que estaria disponível na sala de aula, para colocar o placar, né? E a cada resposta certa, o grupo somaria um ponto. E aí nessas perguntas, caso o grupo não acertasse, né, voltaria para o adversário, né, e ele teria a chance de somar mais um ponto. Bom, qual seria o assunto da pergunta, que é o mais interessante? A voz da consciência vai disparar alguns sons aqui, pode disparar a consciência. E aí eu vou falando sobre isso. Nós temos o som do leão, por exemplo, da floresta. Aí o som do leão, qual que é a diferença dele para o som da galinha? Espera só um pouquinho. O som do leão, se ele vai ter uma duração mais longa, se ele vai ser mais grave, se ele vai ser mais agudo. E aí? E aí eu faria essa pergunta para um determinado grupo e conforme fosse a resposta, o grupo ganharia o seu ponto. E conforme fosse a resposta que não acertasse, ia passar para frente, o outro grupo ia responder. E depois teríamos mais sons, teríamos, por exemplo, o cachorro, o grilo, qual que é mais grave, qual que é mais agudo, qual que tem mais duração, qual que é mais intenso. Esse timbre está mais para que lado? Vamos pesquisar. Solta mais a voz da consciência. O grilo continua. Aí vem a coruja, os dois estão juntos. Qual que é mais agudo? Qual que é mais grave? O vento soprando. Nossa, foi extenso esse som. Gente, como é que nós vamos fazer? Fala um som parecido com esse do vento e tudo mais. Bom, enfim, pode continuar soltando sons. Eu faria dessa forma várias questões, né? Questões do campo, né? Aí nós entramos na era do rádio amador, do taxista falando dentro da cidade, a buzina tocando, a ignição do carro. Isso é um ruído, é um som? O que será isso? Pegaria a máquina, furadeira, mostraria a intensidade, o som, a duração, é um ruído, e pegaríamos um avião a jato. Esse avião a jato, eu acho interessante dizer para vocês que a partir do momento que o avião está no chão, o motor dele, o barulho do motor do avião, das turbinas, né? Ele é um barulho ele gera um barulho ensurdecedor muito grave. E à medida que ele vai saindo do chão e vai tomando altitude, o som vai ficando médio até chegar lá em cima e ficando agudo. De todos os sons eu iria utilizar esse como exemplo
para identificar melhor a altura do som, a relação de distância que a gente tem da produção do som, a gente está mais perto e ouve mais, a gente está mais longe. E o que acontece com o som? Quanto mais longe ele vai ficando, o verdureiro passa na rua, fala um monte de coisa com aquela corneta e de repente aquela corneta vai sumindo, e aí a gente tem nós temos uma alteração nesse tipo de som. Então, a princípio, achei interessante essa ideia de fazer uma gincana e trabalhar e colocar no quadro o placar e fazer com que as crianças disputassem. E, no final, é lógico, toda criança precisa de ter um prêmio para incentivar. Não um prêmio para premiar aquele que sabe mais, mas para incentivar a criança a procurar a percepção, buscar mais conhecimento e ouvir melhor, né, essa matéria de som e musicalidade. Então essa é a minha ideia. Eu daria de presente um CD que tivesse sons, que tivesse músicas, e premiaria o grupo com esse CD. Ok? Muito obrigado.